Olá! Nós da Bethel Church desejamos que essa palavra seja de grande bênção para a sua vida. Abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Há uma história aqui que quero ler. Vamos ler o capítulo inteiro, não todos os versículos, mas toda a história. Há 3 histórias consecutivas que estão todas interrelacionadas e considero importante darmos uma olhada hoje. Aqui está o contexto que eu quero. Deixe-me ler primeiro uma passagem em Gálatas e depois eu falo por um minuto antes de começarmos. Em Gálatas 5 tem a passagem sobre o fruto do Espírito. Deixe-me ler. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra tais coisas não há lei. De novo, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra tais coisas não há lei. O que eu quero fazer de início é chamar sua atenção para o fato de que diz que o fruto do Espírito, não os frutos do Espírito. Não são frutos individuais, não é amor, bondade, paz e paciência, todas essas coisas separadas, mas são todos sabores diferentes da mesma influência. As expressões diferentes da mesma influência do Espírito Santo é o fruto. Seria tipo, eu comi um pêssego ontem à noite, maravilhoso. Obrigado, Jesus, pelos pêssegos. E para dar uma explicação do sabor daquela fruta em particular, tinha tantos aspectos diferentes do seu sabor. Isso que o fruto do Espírito é manifesto de tantas maneiras diferentes e únicas. Quando o Espírito Santo influencia a vida de alguém, ele manifesta de maneiras específicas e mensuráveis. E a vida do crente é 100% sobre o nosso relacionamento com o Espírito Santo e ele demonstrando o Cristo ressurreto em e através de como vivemos, como pensamos, nossas ambições, nossos sonhos, todas essas coisas, imersos nessa medida da ressurreição de Jesus Cristo. Na semana passada, falei sobre gratidão. Isso, não me lembro qual foi a última vez que eu preguei 2 domingos em seguida. Isso é um sinal e uma maravilha para mim, mas estou muito feliz por isso. Por isso, talvez eu sentar aqui o dia todo e só receber. Mas falei na semana passada sobre o poder militar da gratidão, especificamente de ação de graças. Dar graças tem uma influência profunda e única em nossas vidas pessoalmente, em nosso mundo interno e nas circunstâncias que nos rodeiam. É um elemento de desarmamento que tira das mãos do inimigo as suas ferramentas e as coloca em submissão ao Senhor. É uma influência profunda que o coração agradecido tem. É uma estratégia militar. Seria como se estivéssemos em um combate, em algum lugar, que estivéssemos fazendo manobras estratégicas. Agradecer, o ato específico de ação de graças, é uma estratégia militar. O que eu quero fazer a partir disso é tentar trazer um pouco mais do resto da história. O caráter é uma força militar. Há muitas coisas que experimentamos na vida que experimentamos apenas porque fizemos coisas estúpidas. E felizmente Jesus nos resgata. Mas Ele nos resgatou por causa de nossas escolhas. Foi um resgate desnecessário. Foi desnecessário no sentido que se eu não tivesse tido medo, não tivesse pecado, não tivesse vivido sob o temor dos homens, seja lá o que for, não precisaria dele me resgatar disso. Não sou punido por isso. É que Ele sempre procura o melhor. Ele quer o melhor para mim. Eu gosto de ilustrar o profundo efeito do caráter, dando uma olhada nas cidades do Velho Testamento. Você tem essas cidades enormes que têm muros. Alguns deles eram tão altos e largos que podiam andar de carruagem no topo dele. Eles eram enormes. Então, se pudesse imaginar viver numa cidade assim, uma grande cidade, muito comércio, tudo acontecendo lá dentro, você está protegido por esses muros. Você pode ter um exército do lado de fora jogando balas de canhão contra o muro e nem saber que está sob ataque por causa da segurança que temos nesses muros. Bem, esses muros são o caráter. Isso é o que o caráter faz. O caráter nos isola, não de tudo,
Se você está passando por uma guerra espiritual, isso não significa que você fez algo errado. Estou dizendo que há uma profundidade, uma força no caráter. O caráter nos isola e nos protege de muitas circunstâncias espirituais às quais nos tornamos vulneráveis. E muitas pessoas vivem sob essa constante consciência da guerra espiritual, na qual só estão envolvidas por causa do medo. Eles só estão nessa guerra por causa não cuidaram de um problema. E se você tem esses muros enormes e há uma brecha no muro, então onde que o inimigo vai atacar? Ele sempre vai atacar no lugar de fraqueza, sempre vai tentar passar não há portão, onde tem uma brecha no seu muro. Então, a questão do caráter é o que nos protege e nos mantém a salvo em a grande percentagem dos tipos de lutas que o inimigo gostaria de trazer às pessoas. Por que ele trabalha tanto para nos fazer temer? Porque o medo me tira do lugar de segurança para o lugar de vulnerabilidade. O medo me coloca na posição onde é quase como se eu estivesse dizendo, posso lidar com isso sozinho. Porque medo não é submissão ao Senhor. Medo não é ceder à obra do Espírito Santo em mim. O medo me afasta, não da salvação. Ele me afasta da constante influência do Espírito Santo em minha vida, que me ajuda a ser vitorioso em qualquer situação. O que eu quero fazer é que você veja a história sobre Herodes. Herodes acaba matando João Batista. João Batista o repreendeu por ter a esposa de outro. E Herodes não gostou disso e ele acabou morrendo. Os percursores sempre perdem a cabeça. Temos uma ficha aqui de inscrição para quem quiser participar. Um novo ministério chamado hoje Os Percursores. Mateus capítulo 14. Vamos começar com o versículo 3. Versículo 4. Porque João lhe dissera, não é lícito possuí-la? E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando, porém, o aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse, dá-me num prato a cabeça de João Batista. O rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou o que lhe desse. Isso é meio uma história estranha. A Bíblia está cheia de histórias estranhas. Isso não é a mais estranha, mas está lá. Herodes, o homem mais poderoso do planeta neste momento, está tomando decisões por temor dos homens. Ninguém está fora do alcance do temor dos homens. Você vê isso com os fariseus. Eles eram questionados, Jesus fazia uma pergunta e eles se recusavam a responder porque estavam com medo da multidão. Saul, o rei Saul começou como um líder humilde, mas ele teve problemas porque não quis tomar uma decisão quando o povo estava pensando outra coisa. Ele culpava o povo. O povo preservou as ovelhas, o povo fez isso, o povo fez aquilo. E ele tinha essa luta constante no coração por causa de insegurança. E a insegurança é a segurança errada exposta. A insegurança é uma dádiva quando você a vê, porque está expondo que você está em segurança errada. Por causa da insegurança que ele começou a basear-se nas opiniões das pessoas ao seu redor. O diabo não vem até nós, você sabe, como uma roupa vermelha, um tridente e chifres. Ele vem como um anjo de luz. Em outras palavras, ele vem no momento de maior fraqueza para nos fazer pensar como ele pensa. O temor dos homens se disfarça de sabedoria. O temor dos homens é: preciso ser humilde, preciso me submeter a conselhos a fim de receber conhecimento. O problema é que o temor dos homens sempre o levará na direção oposta ao que o Espírito Santo está dizendo para fazer.
A resposta não é se tornar insensível às pessoas. Essa indiferença ou insensibilidade é o oposto do amor. Não foi para isso que Deus nos chamou. Mas existe um discernimento com o temor de Deus que você não recebe com o temor dos homens. O temor dos homens distorce e perverte nossa percepção das situações, das pessoas, das circunstâncias. O temor dos homens distorce a forma como vemos e raciocinamos sobre determinada situação. Agora, se você é a filha que acabou de dançar e o homem mais poderoso do planeta disse, você pode ter o que quiser, quem em sã consciência escolheria a cabeça de outra pessoa como seu prêmio? Há o temor dos homens, mas há o temor das mulheres. Amém. Amém. A maioria das pessoas que me assustam nesse planeta são mulheres. Coloque a Heidi na lista e vai aí, a Tracy e todas elas. Honestamente, por que uma jovem que podia escolher uma série de coisas para o resto de sua vida iria escolher a cabeça de um profeta numa bandeja? Isso é chamado temor dos homens. O temor dos homens distorce os valores. Pessoalmente, acho que os 3 assassinos, número 1, da nossa fé, em um certo sentido, do nosso estilo de vida de vitórias, são a amargura ou ressentimento, a decepção, não saber como lidar com ela e o temor dos homens. Essas 3 coisas minam o estilo de vida de um crente cheio de fé, de uma maneira que você não pode acreditar. É o cavalo de Troia que nós trazemos como sabedoria e permitimos o inimigo em nosso acampamento, no nosso conselho, onde começamos a pensar de maneiras contrárias à obediência radical. Tudo bem? Isso correu bem? Continuaremos, então? Versículo 13 diz, quando Jesus ouviu isso, o que ele ouviu? Que João havia sido decapitado na prisão, versículo 10. E mandou degolar João no cárcere, e sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. Versículo 12, seus discípulos levam o corpo e o sepultam. Versículo 13, e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Pare aí por um momento. Vamos ler o resto da história, mas... Sabemos que nas Escrituras diz que Jesus foi tentado de todas as maneiras, assim como nós, sem pecado. Todo desafio emocional, todo tipo de circunstâncias que nos abalam, foram circunstâncias que ele enfrentou. Sem pecado, ele não pecou em intenção, em ambição, em sonho, ele não pecou em atitude, ele não pecou em comportamento, em nenhuma expressão sequer houve um indício de comprometimento. Mas ele ainda experimentou os desafios emocionais. Ele chorou junto ao túmulo de Lázaro. Há um elemento humano ali que é importante que reconheçamos. Ele sabe que há um homem que ele elogiou 3 capítulos antes, Mateus 11. E ele falou sobre João como sendo o maior homem entre todos os profetas. O maior de todos os profetas do Velho Testamento foi João. Ninguém tinha a qualidade e a estatura de João. Jesus tinha um valor, uma afinidade, um respeito por esse homem. E agora esse homem morreu por causa dele. Agora, eu não quero dizer que eu sei o que passa no coração de Jesus. Tudo que eu sei é que isso aconteceu e ele sabia que tinha que orar. O que você faz quando tem uma perda, uma decepção, uma situação sem resposta? O que você faz quando tem alguém que sofreu por causa de uma decisão que você tomou? Jesus está enfrentando isso e ele imediatamente vai orar. Algumas pessoas vão recorrer ao álcool ou às drogas, outras pessoas vão reunir um monte de amigos e pedir que eles o encorajem, o que é positivo. Mas só há um lugar para encontrar a solução, o seu lugar no monte. E você sobe quando está emocionalmente cansado
Você foi duramente atingido por uma série de situações ou circunstâncias. E subir o monte para se encontrar com Deus, não é que chegamos lá por nossas obras. Isso me lembra de que sempre me custa. Tenho que me recompor para subir o monte. Tenho que me recompor, superar circunstâncias para me encontrar sós com Deus. Para mim, esses momentos não são orações rápidas, não são orações simbólicas. Não é um exercício simbólico para que eu me sinta melhor comigo mesmo. Eu tenho que me encontrar com o único que pode curar o meu coração partido. Isso leva tempo. E se eu fizer isso hoje, digamos que eu tenho uma crise hoje e me encontro a sós com o Senhor essa tarde, eu subo essa montanha, por assim dizer. Eu faço tudo o que eu sei fazer, mas ainda há dor. Então eu volto amanhã. O ponto é que só existe uma solução. E o nosso maior desafio, às vezes, é que nessa cultura temos tantas opções. E Jesus está na lista. Mas em situações como esta, ele deveria ser o único na lista. Se encontrar com o Pai nesses momentos é o único lugar para resolver as coisas. É como se um osso deslocado fosse posto de volta no lugar. Posto de volta no lugar. Isso é que nos posiciona para avançar para a próxima fase, que veremos em um minuto. Perda, decepção, esse tipo de situação, todos nós enfrentamos. Esses são os momentos em que você menos sente vontade de esvaziar seu coração diante do Senhor. E são os momentos que têm o maior efeito. Diz aqui, quando Jesus fez isso, as multidões o viram e o seguiram. E então ele se compadeceu, diz no versículo 14, e curou seus enfermos. Aqui tem uma parte interessante da história. Jesus recebe a notícia de que João estava morto. Lembre-se, ele só faz o que vê o Pai fazer. Ele pôs seu coração de ir encontrar com o Pai. E ele vai. No caminho, ele tem uma distração enviada por Deus. Uma distração enviada por Deus. Deus, o Pai, não tem uma mente dividida. Mas aqui está o que ele faz. É importante para nós reconhecermos quando Deus nos dá algo para fazer que não parece conveniente. Essa é a minha terceira tentativa. Não disse isso correto ainda, mas vou continuar tentando aqui, quem sabe, no quarto culto. Você já nem importa com o que se diz. Há algo de especial em ter essa direção do Pai. E então há uma distração. Aqui mais uma. Jesus veio sabendo que não deveria ministrar aos gentios, nem não ministrar aos samaritanos. Ele disse aos seus próprios discípulos, não façam isso. Temos que ir aos judeus primeiros e depois, tudo bem? Então ele está ali no poço. E há uma mulher samaritana. E ele profundamente toca. Por quê? Porque ele vê uma fé nela que sabe que só pode vir do Pai. Então ele sabe que isso é o que o Pai está fazendo. Ela volta à cidade e traz toda a cidade até ele. Jesus vai e passa 2 ou 3 dias numa cidade que ele disse aos seus próprios discípulos, não vá. Por que foi isso? Foi uma distração dada por Deus. Será que está tão preso num propósito que perdeu o momento divino? Alguns de nós estão tão comprometidos com o protocolo, sem perceber que o Senhor irá examiná-lo para ver se você consegue reconhecer os momentos divinos que chegam inesperadamente e quase sempre de forma inconveniente. Quase sempre parece uma contradição. É sempre sobre a presença. Você não irá memorizar princípios, regras, fórmulas suficientes. Não funciona assim. É sempre sob a presença. Jesus está indo em direção ao Pai. Ele sente compaixão. De onde isso vem? Do Pai. E ele sabe que isso é um momento divino.
Ele cura seus enfermos, multiplica a comida. É um bom dia. 5.000 homens, além de mulheres e crianças, são alimentados. E então ele volta. Versículo 22. Ordenou que os discípulos entrarem num barco, fossem diante para o outro lado e despediu as multidões. Há um tempo em que a prioridade de encontrar Deus é maior do que qualquer exigência e oportunidade de ministério. E é sabedoria saber isso. Eu venho tentando aprender isso há 50 anos e sinto que ainda estou no jardim de infância. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Não é passar ou ser reprovado. É com qual medida de glória você pode viver. Esse é sempre o teste. Sobre qual medida podemos viver. Versículo 23. E despedido da multidão, subiu ao monte para orar, à parte. Ali está ele. Jesus está no monte e vê os discípulos no meio de uma tempestade. Primeiro de tudo, ele está no monte. Não pode ver naturalmente. É de noite. E terceiro, eles estão numa tempestade. A única maneira que ele pode ver é através do dom do Espírito. Mas ele os vê. Ele vem andando até eles, na água. Um deles o vê e grita, é um fantasma. Jesus, porém, lhes falou, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Já percebeu que quando Jesus diz isso é porque você tem uma boa razão em sua mente para ter medo? Pedro respondeu-lhe, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Pense por um minuto. Alguma coisa está lá. Não sabemos o que é ou quem é. E agora descobrimos que pode falar. Seja o que for, pode falar. Esse não é o ponto em que eu diria, se quer que eu vá, diga-me para ir e eu irei a você sobre a água. Porque já sabemos que pode falar. Jesus diz uma palavra, venha. O que Pedro revela, os discípulos revelam em João, capítulo 6, é que sempre que Jesus falava, eles sentiam vida por dentro. Havia algo diferente. Não foi o tom de voz, não foi a familiaridade da voz, foi o fato de que quando ele falou, as palavras se tornaram espírito. E essa palavra do espírito capacitou o que ele ordenou. Tudo para nós se resume a aprender a reconhecer presença, reconhecer a voz. Porque às vezes ele vem andando sobre as águas e é muito assustador. Mas é um momento divino, não é um engano. E às vezes vem completamente diferente. Um monte de transfiguração diz que ele apareceu como outro. Não era reconhecível, mas a voz era a mesma. E ele diz, vem. Pedro caminha. Esse é um sermão mais fácil do mundo a pregar, porque é tudo tão bem ilustrado graficamente. Pedro, enquanto ele olha para Jesus, anda sobre as águas. Quando ele olha para as ondas e para o vento, começa a afundar. E ele clama, Jesus o salva. Foi um resgate desnecessário. O medo de Pedro criou a necessidade do resgate. Quando ele viu o vento e as ondas, ele ficou com medo. Temos a tendência de escrever livros sobre as ondas e sobre o vento. Escrevemos canções sobre isso, sermões sobre isso. Em vez de perceber que isso está competindo pela minha atenção àquele que me mantém sobre as águas. Qualquer coisa que concorra pela sua atenção, compete pelo seu amor. Qualquer coisa que tenta chamar nossa atenção, em última análise, quer o meu afeto, nosso envolvimento com esse tema, esse pensamento, essa ideia, esse modo de vida. É sempre uma batalha pela adoração. Jesus resgata Pedro. Mas alguém aqui feliz porque ele ainda nos resgata? É bom reconhecer que às vezes fui resgatado porque fiquei com medo, fiz uma bagunça e precisei que ele viesse novamente.
O bom saber é que não é necessário. O medo não é uma exigência. Na verdade, o temor de Deus é o único antídoto para o temor dos homens. O temor de Deus e o temor dos homens não podem coexistir. Não trate isso como um amigo, o temor dos homens, como algo que pode dispensar gentilmente. É um inimigo, porque luta pela minha alma, luta pelo meu afeto, luta pela minha atenção. Diz aqui no versículo 34, diz que quando passaram para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram por todas as terras e em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos pudesse tocar a orla de sua roupa. E todos que o tocavam ficavam sãos. O ponto é, perda, decepção, não sei como chamar, mas foi o que levou Jesus ao monte para orar. Ele tem seu momento de decisão. Ele vai a um único lugar onde pode curar qualquer questão de coração, seja lá o que for que esteja passando. Ele vai a esse lugar para encontrar com o Pai. Quando ele desce, ele anda sobre as águas e qualquer um que tocou suas roupas fica curado. Ele está em um momento. Ele se encontra com o Pai. Ele anda sobre as águas e quem toca suas vestes fica curado. É sempre para algo. Veja, nossas maiores vitórias, nossas maiores expressões do Evangelho, nossas maiores expressões de entrarmos plenamente naquilo que Deus nos chamou para fazer e ser, está do outro lado de um encontro com Deus, no topo de um monte, depois de uma perda ou decepção. É usar bem a perda. Aproveitando bem as decepções, usando bem a traição, usando tudo que você experimentou, que eu experimentei, para me deixar sozinho. Não me oponha a aconselhamento, por favor, me entenda. Mas às vezes, queremos ouvir algo de outra pessoa que nos console, em vez de nos consolarmos, em vez de ser curado. E esse tempo com o Pai, no lugar de rendição, lugar de encontro, lugar de, para mim, não é um momento cheio de falar muito. Eu vou adorar um pouco, eu vou falar com Ele, vou expor minha alma. Eu farei, sabe, essas coisas. Eu te falei antes, Senhor, parece que o Senhor mentiu para mim, mas eu sei que é impossível, porque o Senhor é incapaz. Mas é por isso que eu preciso de cura, porque parece que o Senhor me traiu. E eu confesso e declaro, é impossível, você nunca me trairia, mas eu preciso sentir essa realidade, preciso ter esse sentimento restaurado em minha alma. Então aproveita esses momentos. Fora disso, não há muita conversa. Para mim é muita adoração. Para mim é muito afeto, é muita entrega e adoração nesses momentos. Mas você fica aí até ficar bem. Não é uma oração de 5 minutos. É um encontro sem fim com o único que vê os detalhes do que passa dentro de mim. Eu não vejo. Sei que dói, mas não sei o que está acontecendo. Não sei quais são as respostas. Posso citar todos os versículos que conheço, mas isso não vai necessariamente resolver nada. O que eu preciso é ter um lugar reservado para mim no monte, com o meu nome. E o único lugar para onde eu posso ir para restaurar e curar essa coisa, colocar-me de volta ao lugar para ver e caminhar sobre as águas e todas as pessoas curadas ao tocar esse tipo de coisa, está do outro lado do monte. O temor dos homens te mantém longe do monte. O temor dos homens o envia para a multidão, onde você pode ser afirmado em vez de curado. Agora, deixe-me dizer isso como observação. Estou muito emocionado pelo incentivo, pela afirmação, pelo profético, pelos amigos que estamos vivenciando aqui o tempo todo. Eu nunca quero diminuir isso, eu só quero que aumente. Mas sei no fundo do meu coração que muitas vezes
Receberei todo o incentivo que puder, mas sei que o toque final da minha restauração é um tempo a sós com o Pai. É a única coisa que me conserta. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de terna misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros, e se alguém tiver alguma queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, então você também deve fazer. Essa passagem se destacou para mim essa manhã. É meio estranho terminar com a mensagem dessa forma, mas talvez não. Eu gosto porque o versículo começa: você é o eleito de Deus, vista-se. É intencional. Quando eu acordei essa manhã, sei que você vai ficar chocado, mas eu vesti todas essas coisas sozinho. Eu tirei a camisa do cabide. Tudo. Quer dizer, as meias, tudo. E foi intencional. Você pode gostar ou não gostar, mas foi intencional da minha parte. Sabe o que vesti hoje? Eu vesti o que eu queria vestir. Foi isso que eu vesti hoje. Eu vesti o que eu queria vestir. Foi intencional. Eu tomei a decisão. Essa passagem diz: porque você é o eleito de Deus, você tem um armário que outras pessoas não têm. Você pode morrer de fome com $1 milhão no banco. Se você não usar, sua morte será sua culpa. Aqui diz: vocês são os eleitos de Deus. A dúvida vem de esquecer quem nos chamou. A dúvida só acontece no coração que perdeu de vista aquele que está andando sobre as águas, não as ondas. Os eleitos de Deus, vistam-se. Vista-se a palavra. Vista-se com gentileza. Vista-se com misericórdia. Vista-se com paz. Vista-se com todas essas coisas antes de sair de casa. Vista-se com essas coisas. Por quê? Porque este mundo tem o direito de ver quem é Jesus. Ele está vivo, ele ressuscitou, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E são os crentes que escolheram não viver contaminados pelo temor dos homens, que o abraçam plenamente o temor de Deus e viver nesse temor. O temor de Deus não nos afasta dele, isso nos leva a ele. Tudo bem, fique de pé. Estou pensando no arrebatamento do Espírito que começou aqui cerca de 20 anos. Meu Deus, era 27 anos. As pessoas tinham esses encontros bizarros com Deus. E observávamos enquanto as pessoas tremiam. Lembro-me da minha esposa, estávamos em Toronto. E estávamos na sala principal. A reunião acabou, quase ninguém estava mais lá. E a Ben e eu estávamos saindo pelos fundos e havia um cara, um dos funcionários, que olhou para minha esposa. Ela quase arrancou meu braço. Ela teve esse encontro eletrocutante com o Senhor Jesus, que a mudou completamente. Ela era espetacular antes. Ela ficou mais espetacular depois. Estou falando sério. Fui até aquela reunião naquela noite com um cordeiro. Voltei para casa, para o hotel, com um leão. Algo aconteceu. Ela descrevia como se o temor do homem fosse sacudido dela. As opiniões dos outros foram sacudidas dela.
Eu te digo, daquele momento em diante, as pessoas pensam que eu não me importo com o que as outras pessoas pensam. Isso é verdade. Mas minha esposa era pior. Ela era pior. Ela me faria parecer um covarde, sabe? Mas o que houve foi um encontro. Ela teve uma experiência no topo do monte, no fundo de uma sala, quando alguém orou por ela. Não estou dizendo que tem que ser um encontro desses, onde você fica tremendo por 2 horas. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você tem que se encontrar com Ele, porque Ele é o único que sabe como arrancar essa coisa. Ele é o único. Ele é o único que sabe onde está a raiz e como arrancá-la. Não só arrancá-la, mas também curar o lugar onde ela estava. Tudo bem? Coloque as mãos na frente. Cara, vocês foram o único que ouviram isso, lembrei. Oh, já vi isso acontecer. Pai, chegamos a Ti, antes de tudo, reconhecendo que Te amamos. Nós confiamos em Ti, não temeremos a ninguém mais. Não dobraremos nossos joelhos diante de outro nome, além do nome de Jesus. Não nos curvaremos diante de qualquer outro Deus ou entidade de poder. Mas eu peço agora que, em Sua misericórdia, nos salve mais uma vez. Nos ajude a entrar em um novo nível de vida, de unção, de romper, onde o temor dos homens é silenciado. Ajude-nos a não cair nessa armadilha de novo, mas permanecer firme no deleite e na alegria do temor de Deus. Eu oro isso em nome de Jesus. Deixa eu me perguntar se há alguém aqui que nunca assumiu um compromisso pessoal com Jesus para ser seu Salvador, seu Senhor, seu Mestre. Se for você, quero que levante a mão onde está. Quero reconhecê-lo. Levante a mão rapidamente. Bem aqui, maravilhoso. Alguém mais, rapidamente? O que vou pedir é que temos pessoas em quem confiamos. Vou pedir que escreva nos comentários e eles orarão com você. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. É o fato que Jesus tornou nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar no seu lugar de vida eterna. Convido agora a se voltar o seu coração para o Senhor Jesus e dizer: Te recebo como meu Senhor e Salvador. Deixo todas as partes da minha vida que não te honram e vivo intencionalmente para servi-lo, honrá-lo, para celebrar como meu Senhor e meu Salvador.